Caso chocante vai contar o caso dos irmãos Eliezer e Josué, muito conhecido como os pastores do diabo, mas também conhecido como Patati e Patatá do diabo. Esse é mais um caso que aconteceu no município de São José do Campos, que aterrorizou alguns moradores do local, no qual eles se fantasiavam de palhaços numa festa de aniversário infantil e levava algumas crianças durante a festa para um local escondido, onde eles faziam coisas que não vou comentar. Oi, eu sou Milton Lopes e está começando o programa Caso Chocante. O caso que eu vou contar agora é o caso do Patati e Patatá do Diabo, que esse caso já foi exibido no programa Linha Direta, que aconteceu no ano de 97. Eu quero que vocês assinem o meu canal e cliquem no sininho e dê um joinha. E agora, bora pro caso de hoje. Nos Estados Unidos, tivemos um assassino psicopata chamado John Wayne Gacy, que é mais conhecido como o Palhaço Pogo. Que, aliás, é um caso que eu estava planejando fazer tempos atrás. Bom, eu não fiz porque ele é muito conhecido como o Palhaço Assassino. Tanto é que o John Wayne Gacy, ele tirava de um dos jovens, é claro, que tanto que ele praticava contra os jovens, assim. E depois disso, o John Wayne Gacy acabou sendo preso e ele era considerado manipulador. No ano de 1994, John Wayne Gacy ele acabou sendo executado pela polícia e acabou tendo seu final merecido, é claro. E apesar de tudo, suas últimas palavras foram: beija minha. E esse foi um caso que com certeza serviu até de inspirações nas obras literárias, é claro, ou também serviu até de inspiração para um filme com a obra do Stephen King chamado It, a Coisa, ou It, o Palhaço Assassino, que acabou ganhando duas versões do filme, é claro. E apesar disso, veio um monte de filmes de palhaços assassinos, é claro, baseado no caso do John Wayne Gacy. Bom, certamente os Estados Unidos não é um único país a ter muitos casos, como aqui no Brasil também existem muitos casos de palhaços assassinos, como no caso que aconteceu também lá em São Bernardo do Campo, que é a história dos irmãos Josué e Eliezer. Um caso que é muito conhecido como o Patati e Patatá do Satanás, ou melhor dizendo, os pastores do diabo. Esse caso aconteceu foi lá no São Bernardo do Campo, no município da Grande São Paulo. O pastor da igreja onde esses irmãos frequentavam apresentou dois jovens da igreja que segundo eles mesmos, eles seguiram a palavra de Deus. Que além de seguir a palavra de Deus, eles tinham uma profissão de animar a garotada da igreja, no qual eles se vestiam de palhaços para poder animar todas as criançadas. Apesar de tudo, a presença dele, a animação dele, deixou várias crianças e famílias totalmente animadas no começo com esses dois palhaços que faziam sucesso nas igrejas, porém. E algumas crianças começaram a admirar o talento desses dois jovens, Eliezer e Josué, que na verdade são naturalizados de Minas Gerais, lá na cidade de Cataguases, que aliás que eles são. Eles se mudaram para a cidade de São Bernardo do Campos. E lá eles começaram a sua carreira de pastores e também que pregavam palavras de Deus
que além de pregar a palavra de Deus, eles também trabalhavam como animadores de festas infantis, no qual eles se vestiam de palhaços, é claro. Uma das crianças que começou a admirar que virou o alvo desses dois homens aí era na verdade a Carlinha, claro, né? Carlinha Teixeira. Carla Teixeira, filha de Joselito Teixeira da Silva e também da Edesonita Teixeira, que aliás um nome que é difícil gravar, o nome da mãe da menina, Edesonita Teixeira, que na verdade é a mãe da menina Carlinha, a menina que foi alvo desses dois palhaços. E o Edesonita Teixeira, ela, como sempre, ela resolveu levar a sua filha para casa da sua irmã Márcia, na verdade, que no momento o que no momento acabou não sabendo alguma coisa, que no meio do caminho o que é o Josué e Eliezer, eles foram na casa da Desonita e do Joselito, no qual pregaram as palavras de Deus, as palavras da Bíblia, tudinho, que no qual eles pegaram confiança muito na família e principalmente nos filhos, que é a Carla e também no filho no filho mais velho, é claro. Porém, o que eles não sabiam que esses dois irmãos estavam observando bem a Carla, que a Carla acabou se tornando o alvo desses irmãos, é claro. Quando a Edesonilda foi levar, Edesonita levou a sua filha para casa da sua irmã Márcia, dentro da casa da Márcia estavam esses pastores, que sem ela saber, os pastores pegaram, cuidaram da menina, se vestiram de palhaço e fizeram coisas que eu não vou nem comentar, que fica por vocês mesmo. E Carla, depois de tudo isso, ela ficou totalmente choque, traumatizada depois de passado aquele momento junto com aqueles dois homens, na verdade. Tanto que ela até avisou a sua mãe, alertou. E no começo a sua mãe desonita não acreditou nas. Sempre levava a bronca da sua mãe. E erroneamente entregou ela de novo para aquele jovem, dois homens, dois rapazes, é claro. Tanto é que aqueles rapazes que fizeram coisas absurdas com a menina chegaram até ameaçar a menina, é claro. Se caso alguma coisa, ela falar alguma coisa para os pais dela, ela seria capaz até de, eles seriam capazes até de tirar a vida dela, coisa que a menina se sentiu muito ameaçada. E durante uma festa de aniversário do filho do pastor da igreja, o, os, os irmãos estavam animando festa com seu trabalho de vestido de palhaço, que logo depois eles resolveram levar uma das crianças, é claro, para os lugares escondidos. E muitas das crianças se tornaram vítimas desses irmãos, na verdade. Tanto é que os familiares não ficaram sabendo também as crianças também foram até ameaçados pelos dois irmãos, na verdade. E aí, logo quando a Carla ela estava tomando banho da sua mãe, a mãe de Carla começou a estranhar que a sua filha estava se sentindo uma baita dor na sua. E aí, ela resolveu levar a sua filha pro médico. Aí o médico contou tudo isso para ela, examinou a Carla e aí contou tudo para a Carla que a sua filha sofria AS infantil. E aí, isso que aconteceu. Ivonete, que aliás, a Ivonete não, a mãe da menina, que é a Edenozilda, que aliás, que até, como eu falei antes, que é difícil gravar o nome dela, contou pro seu marido, o Joselito, e ele contou, e aí o Joselito ficou até
em choque quando ele ficou sabendo que os justos dois homens é, é, que ele chamou, convidou para entrar na sua casa, claro, fez uma coisa absurda com a sua filha. E aí ele então resolveu partir para a violência, é claro. Ele pegou uma faca e indo diretamente na casa da sua cunhada para pôr um fim nesses dois irmãos. Porém, os irmãos, quando eles ficaram sabendo da notícia, do boato, acabou sendo espalhado, é claro, que esses dois irmãos acabaram fazendo coisas com as crianças. Eles então resolveram sair de São Bernardo do Campos, indo diretamente para Diadema. Um pastor da igreja em que eles frequentavam ficou sabendo da história no começo, ficou acreditando do lado dos irmãos, é claro, e deixou os irmãos ir para outra cidade, para a cidade de Diadema, no qual eles acabaram se encontrando com uma senhora que acabaram conhecendo, que já tinham conhecido eles na época quando eles eram adolescentes. E aí logo depois disso, essa senhora resolveu apresentar esses irmãos para o pastor da igreja lá de Diadema. E o pastor da igreja conversou com esses irmãos e eles contaram a versão deles para esse pastor, só que não contaram o que eles fizeram lá em São Bernardo do Campo. Não contaram o motivo da denúncia, como que eles denunciam, que ele foi denunciar tudo. Então, o pastor da igreja ficou totalmente desconfiado, é claro. E aí ele foi para São Bernardo do Campos, sem que os irmãos soubessem, é claro. E aí ele resolveu conversar por um dos pastores da igreja lá de São Bernardo do Campo, é claro, que apresentou os irmãos. E o pastor falou assim, contou umas histórias detalhadamente, assim, que esses irmãos, para ele tomar cuidado, que eles estão se tornando os principais suspeitos por AS infantil das crianças, é claro, por ter feito isso com as crianças. E os pais das crianças resolveram denunciar esses dois. E eles estão tendo fama de por fazer AS nas crianças. E o pastor, quando ele ficou ouvindo totalmente essa história através do pastor da igreja onde os irmãos frequentavam, resolveu conversar com os irmãos, contou tudo para ele, falou assim que ficou sabendo dessa história, dizendo: olha, é melhor vocês contarem a verdade, porque o que está acontecendo? Porque eu conversei com o pastor da igreja que vocês frequentavam, vocês mentiram para mim, falaram que vocês fizeram coisas absurdas com a criança, que eu não vou comentar, mas vou dizer que ele entendeu na verdade. Porque vai que eu não levo o strike do YouTube, mas só de imaginar. E eu quero que vocês falam a verdade, nada de mentira, como dizia a palavra da Bíblia. Não quero mentira nenhuma. E aí os irmãos resolveram contar umas mentiras, versões dele que nunca fizeram nada com criança, que era tudo invenção dele. Ainda continuando com essa mentira. Aí eles acabaram desaparecendo e nunca mais foram vistos até o momento que logo o programa Linha Direta resolveu exibir a notícia sobre os irmãos que acabaram cometendo um crime no município de São Bernardo do Campo. Que logo um telespectador da cidade de Catagazes, lá de Minas Gerais, acabou suspeitando coisas sobre esses irmãos, é claro, e acabou lembrando que esses irmãos estavam vivendo na casa da mãe e reconheceu a foto deles através da propaganda do Linha Direta e ligou para a polícia e contou para a polícia tudinho. E a polícia então foi na casa da mãe desses irmãos, onde eles acabaram sendo presos. E aí, quando eles foram presos, eles foram entrevistados no Linha Direta e logo continuaram contando a versão deles assim, dizendo que nunca fizeram nada com crianças, nunca cometeram AS com a criança. E aí foi o que aconteceu no caso, assim. E nesse caso, e isso não colou muito a entrevista que eles fizeram no Linha Direta,
não colou muito, já que no programa mostrava todo que coisa que eles fizeram com as crianças. E segundo um dos irmãos desse, desse irmãos aí, ó, o outro irmão que ele ainda acredita na inocência desses irmãos que fizeram AS contra essas crianças, que segundo ele acha que os seus irmãos não seriam capazes de fazer isso, porque o pai deles ensinou que se eles fizessem uma coisa errada, eles seriam castigados e seriam castigados por Deus, que eles aprenderam tudo que através da Bíblia. Bom, não posso nem afirmar se o irmão deles está defendendo ou não, ou se ele é um cúmplice, na verdade. Bom, isso não tenho certeza, mas eu acho que o irmão com certeza já sabe que esses irmãos aí, ó, estão cometendo um crime com outras crianças. E apesar de tudo, esse foi um caso que eu acabei achando, é claro. Não achei nenhuma informação se eles ainda estão presos ou não. Mas segundo o comentarista, falaram que eles ainda estão soltos, é claro, estão soltos. E que eles ainda estão andando socialmente. Como que a justiça brasileira é assim. E o patati e patatá do mal, com certeza, eles ainda estão andando por aí. Bom, esse foi um caso que eu comentei, o caso dos irmãos Eliezer e Misael dos Santos, mais conhecido como Patati e Patatá do Satanás. O que você achou desse caso? Comente, compartilhe e assine o canal. Se caso vocês querem conhecer esse caso dos irmãos dos Eliezer dos Santos, assim que aliás o Patati e Patatá do Mal, o John Wayne Gacy brasileiros, é claro. Você pode até pesquisar no Linha Direta, é claro que tem no programa aí Linha Direta. Você pode pesquisar um completo a história toda, que foi divulgada essa semana. Falou e até!